Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje. Vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos o nosso dia. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Esse é o dia em que Ele escolheu nos dar por herança. Por isso nós somos felizes, Senhor. Por isso nós estamos aqui em mais uma manhã, Deus, prontos, Deus, para ouvir de Ti aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, nos ensina em mais uma manhã, Pai, acerca daquilo que o Senhor quer falar conosco, Deus. Nos mostra, Pai, o Seu ousado amor, Deus, o amor que foi capaz de largar as 99, Pai, para ir buscar aquela que foi pro aprisco, Deus. Senhor, eis aqui as nossas vidas, eis aqui, Deus, o nosso dia, eis aqui o nosso tempo, eis aqui o nosso café da manhã, Deus. Pai, obrigado, Deus, porque a Tua graça e a Tua misericórdia se renova todas as manhãs, e esse é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. E o Senhor tem sido muito bom para nós, Deus. Ser bom faz parte do Seu caráter, Deus. Por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós reverenciamos ao Teu santo e bendito nome, Senhor. Amém. Querido, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o canal do Café com o Pastor Alex, o Café com a Palavra de Deus. Estamos aqui em mais uma manhã para incluir no nosso café da manhã a Palavra de Deus. Eu te convido a estar comigo todos os dias, queridos, ou quase todos, tomando um café da manhã, meditando na palavra, aprendendo um pouquinho mais daquilo que Deus tem para cada um de nós. E eu creio que Ele tem muito para nos revelar, Ele tem muito para nos ensinar. Por isso nós estamos aqui. Então eu creio que você já pegou o teu café, você já pegou a tua palavra e eu te convido a tomar mais um café da manhã comigo. Sensacional. Queridos, vamos lá. Estamos falando sobre o caminho de Damasco, estamos falando sobre a conversão de Saulo, estamos na parte da visita de Ananias, né? A importância desse bendito Ananias na vida de Saulo. E eu ontem escrevi algo aqui muito legal e eu quero compartilhar com vocês. Olha só o que Deus me revelou ontem, estudando um pouco sobre essa passagem ainda. Todo Saulo precisa de um Ananias para ter a sua visão restaurada e ser cheio do Espírito Santo. Você seria capaz de colocar em liberdade um inimigo declarado? É uma boa pergunta. Você seria capaz de orar por alguém que lhe persegue? Somente em Jesus e com Jesus somos capazes de orar e colocar em liberdade aqueles que nos perseguem. Exercer um ousado amor. Amém, queridos? Então, coisas para nós pensarmos, coisas para nós meditarmos, né? Ontem eu tive a oportunidade de encontrar os meus pastores, o pastor Samuel e a pastora Sandra, e a gente trocou um pouquinho de ideias sobre essa série de devocionais. E a pastora Sandra estava falando sobre a visão, que ela não tinha tido essa visão, nessa ótica dessa passagem. E eu perguntei para eles uma pergunta que eu fiz para mim mesmo, né? Se Jesus me mandasse orar por Saulo, eu iria? E aí nós discorremos um pouco. Mas a questão não é essa, mas só para vocês entenderem a profundidade e o quanto isso nos pega por dentro. Pastores, por quê? Porque Ananias, ele foi um cara fundamental na vida de Saulo. Todo Saulo precisa de um Ananias para ter a sua visão restaurada e ser cheio do Espírito Santo. Queridos, eu tive alguns Saulos na minha vida, alguns Ananias na minha vida. E eu creio que você já teve algum Ananias, que foi o cara que falou a palavra para você, que lhe ensinou acerca da palavra, que parou tudo e foi lá orar por você, correu riscos por você, se colocou em risco por você. Esses são os Ananias, ao qual Jesus envia para libertar aqueles que são, como é que se diz? Importante. Porque este é para mim um instrumento escolhido. Então, a nossa função não é olhar para quem nós estamos orando, é para que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo para libertar
uns instrumentos escolhidos de Jesus. E olha o que eu quero compartilhar com vocês hoje, que está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 17. E eu vou parar aqui. Então Ananias foi. O que significa esse ir de Ananias? O que significa então Ananias foi? Ananias era alguém que estava indo para libertar o seu, provavelmente, algoz. O cara que poderia prendê-lo, que poderia judiar dele, que poderia colocá-lo em situação de risco. Mas Ananias, ele ouviu Jesus em visão, não foi real, não foi materializado. Jesus apareceu para Ananias em visão. E esse cara teve uma convicção tão grande de que realmente ele estava falando com Jesus, que a palavra diz no versículo 17, então Ananias foi. E o que significa Ananias ir? Ananias ir significa ele romper com ele mesmo. Ananias ir significa ele ter perguntado. Você imagina quantas vezes, a palavra não diz quanto tempo Ananias demorou para chegar até Saulo, qual era a distância que Ananias estava de Saulo. Ou seja, esse caminho que Ananias percorreu até chegar onde Saulo estava. Você imagina quantas vezes ele perguntou: ele merece a minha oração? Esse cara ao qual Jesus me mandou ir orar, ele merece a minha oração? Queridos, olha o que diz a palavra nesse mesmo capítulo de Atos 9, aqui no versículo 21. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Após cair as escamas dos olhos de Saulo e de Saulo ser liberto, ele vai pregar a palavra de Deus. E quando ele começou a pregar a palavra de Deus, as pessoas que viam se perguntavam: não é esse o que exterminava aqueles que invocavam o nome de Deus, o nome de Jesus? Queridos, não foi um, não foi dois, não foi três, ele exterminava. E agora Ananias recebe uma visão, ou seja, queridos, Ananias está indo para libertar, colocar em liberdade um improvável, um imerecedor, alguém que não merecia ser colocado em liberdade. Aos olhos humanos, o que Ananias teria que fazer era matá-lo, aproveitar a oportunidade que ele estava cego e acabar com a vida dele. E quantos de nós queremos acabar com a vida daqueles que nos perseguem? Se Jesus mandasse você e eu orar por quem realmente nos persegue e que pode nos causar dor, dolo, choro, o que nós faríamos? E Ananias foi. E eu creio que nesse caminho de Ananias, ele indo até Saulo, quantas foram as vezes que ele se questionou: ele não merece a minha oração. Queridos, mas quem realmente merece? Você merece? Você merecia? Eu, quando fui alcançado por Jesus, eu merecia um Ananias na minha vida? Será que colocar em risco a vida de um traficante em liberdade, colocar em liberdade um traficante quando nós saímos às ruas do sopão sem ver a quem nós estamos alimentando, orando? Essas pessoas que nós alimentamos, essas pessoas que nós oramos, essas pessoas que nós ajudamos, são aquelas que um dia podem cometer um assalto, cometer um homicídio, cometer um estupro. Nós não sabemos, queridos. O que nós sabemos é que nós vamos e que nós fomos e que nós continuaremos indo, porque enquanto Jesus nos mandar ir, não interessa o resultado, interessa a nossa obediência em ir. Isso é o mais importante. Então, olha o que eu anotei aqui. Somos capazes de discernir quem merece ou não? Foi essa pergunta ontem para os meus pastores. Foi isso que nós discorremos ontem, enquanto nós conversávamos um pouco acerca
da vida de Saulo e principalmente da vida desse Ananias. Ananias, todo Saulo precisa de um Ananias para ter a sua visão restaurada e ser cheio do Espírito Santo. Queridos, somos capazes de discernir quem merece ou não? Você é capaz de discernir quem merece receber uma oração e ser colocado em liberdade ou não? Eu nunca fui capaz e creio que nunca serei capaz e não quero ser capaz de discernir, porque eu posso estar limitando o poder do Espírito Santo e desobedecendo uma ordem de Jesus, que é o ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Um beijo no teu coração, amo vocês, um ótimo final de semana, que essa palavra te pegue por dentro, porque ela me pegou. Beijo, até segunda, que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja, que a mão forte do Senhor esteja com você nesse final de semana. Amanhã tem culto, estamos lá online, no Facebook e no YouTube. Um beijo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê saúde, que o Senhor te guarde, que o Senhor te esconda no esconderijo do Altíssimo durante esse final de semana. Até segunda-feira. Beijo, tchau, tchau.